Shalom a todos e a todas, você está no canal Atalaias do Eterno. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre o cristão, ele deve guardar o Natal ou o Hanukkah. Qual das duas festas o cristão deveria guardar? Há muita polêmica a respeito desse tema e eu gostaria de trazer uma resposta aqui com base em alguns estudos também sobre Yeshua, Jesus, seria uma cópia dos deuses falsos ou não, também embasado em material cientificamente comprovado, arqueologicamente comprovado, porque há muita polêmica a respeito deste tema. Muitas pessoas dizem que os cristãos, e aqui esse vídeo ele é mais direcionado aos cristãos do que aos judeus messiânicos, mas serve para todos, à base de informação. Então nós vamos trazer dentro do comentário do Dr. Rabino David Stern, tá? O comentário judaico do Novo Testamento, e também do livro do pastor Meno Kalisher, Liberdade em Cristo, entendendo a epístola de Paulo aos Gálatas. Meno Kalisher é judeu messiânico, ele é pastor da Jerusalem Assembly House of Redemption em Jerusalém. Ele é messiânico, tá? No caso, é mais inclinado à parte cristã do que à parte judaica, o Meno Kalisher. E nós vamos trazer então, dentro dessas duas obras, a resposta, assim como a nossa opinião sobre essa questão. O cristão deve guardar o Hanukkah ou o Natal? Creio que a palavra de Adonai deve ser a nossa bússola, o nosso curso de ação para responder essas perguntas. Então o nosso embasamento será bastante bíblico, bastante dentro das escrituras. Creio que a Brit Hadashah ela vai responder, Brit Hadashah é o Novo Testamento, vai responder aos cristãos sobre o que eles devem guardar, tá? Eles devem guardar, é obrigatório guardar. No caso dos cristãos, por não serem judeus, eles não são obrigados a guardar, já começo falando desde já, eles não são obrigados a guardar as festas bíblicas ou as festas judaicas. Não tem nenhuma obrigação de os cristãos guardarem as festas ditas festas judaicas. No entanto, as festas bíblicas ou as festas judaicas têm um caráter totalmente judaico e totalmente também didático para os cristãos. Então, Shaul Hachalia, ele fala que aquele que faz diferença entre dia e dia, para o Senhor o faz, e aquele que não faz diferença entre dia e dia, para Deus ele faz. Nós precisamos ter isso em mente, ter essa questão em mente. Nós também devemos saber que não devemos nos envolver com o paganismo, com as religiões pagãs, adorar ídolos, deuses falsos, etc. Então, vamos ao assunto, né? Sem mais delongas. O cristão ele deve guardar o Natal e Hanukkah. O cristão, no caso, ele tem liberdade para guardar as festas bíblicas se ele quiser. E aqui eu já começo falando da opinião do Meno Kalisher. No seu livro Liberdade em Cristo, Gálatas, ele fala na página 140, parágrafo 2º, o seguinte: direitos. O cristão tem permissão de observar elementos simbólicos da lei. Por exemplo, não há nada de errado em se observar as festas do Senhor, os dias santos de Israel, Levíticos 23:2, ou comer apenas alimentos kosher. Se vivemos entre o nosso povo e o nosso testemunho importante para nós, então devemos ter dois fatos em mente. Podemos observar este ou aquele mandamento da lei mosaica por escolha própria, mas não temos qualquer obrigação de fazê-lo. A justificação ou bondade de um cristão não é questionada se ele não observar certas ordenanças da lei mosaica. Em nossa comunidade de crentes aqui em Jerusalém, nós celebramos
celebramos as festas bíblicas enquanto nos certificamos que Jesus Cristo é o centro de cada evento. Então, a opinião do Meno Kalischer, baseada dentro do livro de Gálatas, sobre esta questão. O cristão pode comemorar as festas judaicas. Agora, e sobre o cristão não é obrigado a guardar as festas bíblicas e pode celebrar as festas cristãs. Quem diz isso não sou eu, é o Dr. David Stern, Rabino David Stern, no comentário judaico do Novo Testamento. Você pode verificar isso e agora nós vamos trazer aqui a opinião do Rabino David Stern. Neste livro, a página 588, a partir do 4º parágrafo, ele diz assim, comentando sobre o livro de Gálatas também: seres que na realidade não são deuses, isso é, os ídolos são uma espécie de espíritos elementares. Os gentios a quem Shaul está escrevendo os serviam antes de depositarem sua confiança em Yeshua, em Jesus. O judaísmo, como o rabino judeu conservador Abraham Heschel destacava de forma eloquente em seus escritos, é uma religião baseada na santificação do tempo. A vida judaica comunal se desenvolve na celebração de tempos prescritos na Bíblia. Os dias especiais ocorrem uma vez por semana, o Shabat. Meses são observados no Hodesh, a cabeça do mês, celebrando quando a lua nova se torna visível, dando início ao novo mês do calendário judaico. Dias especiais incluem as festas dos peregrinos, a Pessa, a Páscoa, a Shavuot, das semanas ou Pentecostes, o Sukkot, a festa dos tabernáculos, juntamente com o Rosh Hashanah, o Ano Novo, e o Yom Kippur, o dia da expiação. A Hanukkah, a festa da dedicação ou a festa das luzes, o Purim, que são as sortes, e outras festas e jejuns menores. Os anos se referem ao ano sabático, a cada 7 anos, e o ano do jubileu, a cada 50 anos, e aos outros anos relacionados à prática dos dízimos, e pode haver referência aos eventos relacionados ao ciclo da vida, como a Milá, a circuncisão, a Pidyon Haben, a dedicação do primogênito, ao casamento e às cerimônias ligadas à morte, tá? Mas, quanto aos gentios, observam esses feriados judaicos não sendo pela alegria de compartilhar do que Deus lhes deu ao povo judeu, nem por uma identificação espiritual com eles, porém por um medo induzido pelos judaizantes que os convenceram de que, a não ser que façam essas coisas, Deus não os aceitará, então eles não estão obedecendo a Torá, mas sujeitando-se ao legalismo. E o legalismo, por sua vez, é apenas outra espécie de espíritos elementares, fracos e miseráveis, em nada melhor do que os ídolos que eles deixaram para trás. Abro um parênteses aqui. Então essa é uma questão muito séria. Um gentio que se põe na obrigação de guardar as festas judaicas, crendo que a sua salvação e o seu relacionamento com Deus, com o Eterno, depende disso, ele está colocando debaixo de uma espécie de espíritos elementares, de uma espécie de idolatria. Uma interpretação alternativa, entretanto, é que dias, meses, dias especiais e anos nessa passagem não seja nenhuma referência aos feriados judaicos, mas aos festivais pagãos dos gentios, refletindo a forma natural e direta aqueles espíritos elementares fracos e miseráveis. Segundo esse entendimento, Shaul estava preocupado com que os ex-pagãos convertidos pudessem estar retornando a esses festivais pagãos. Isso aí, fecha parênteses. Os cristãos gentios que escolheram adicionar uma identificação cultural com os judeus e a identificação espiritual já existente desde que confiaram no Messias judaico, ou que apreciam a beleza e a importância dos rituais judaicos, são, de acordo com Romanos 14 e 1 Coríntios 8, livres para observá-lo. Vamos aqui dar uma pausa e vamos ver esses textos. Então, Romanos 14, o apóstolo Paulo diz: com respeito à pessoa cuja confiança é fraca, receba sem argumentar ou emitir opiniões. Aí já é um ponto importante a vermos. Uma pessoa pensa que é permitido comer de tudo, ao passo que outra, com confiança fraca, apenas come vegetais. Quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos, e o que se abstém não deve julgar quem come de tudo, porque Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Aos olhos do seu próprio Senhor a pessoa será aceita ou reprovada, e a verdade é que ela será aceita porque o Senhor é capaz de fazê-lo. Então nós não devemos aqui nos colocar como juízes de outras pessoas que comem ou não comem determinados alimentos. Paulo já começa aí, eu estou lendo não numa versão cristã, mas na versão da Bíblia judaica, também do Dr. David Stern. Aí ele continua: uma pessoa considera alguns dias mais santos que outro, ao passo que outra pessoa considera todos os dias iguais. O importante é que cada pessoa esteja plenamente convencida. Quem considera um dia especial faz para honrar a Deus. Também quem come de tudo come para a honra de Deus
e por lhe dar graças, pois nenhum de nós vive para si mesmo e de nenhum de nós morre só para si mesmo, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, pertençamos ao Senhor. Na verdade, foi por essa razão que o Messias morreu e voltou à vida, para poder ser o Senhor de mortos e vivos. Então, porque vocês julgam seu irmão, ou porque vocês o desprezam, todos nós estaremos diante do trono do juízo divino, pois está escrito no Taná: como eu vivo, diz Adonai, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua reconhecerá publicamente a Deus. Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, o apóstolo Paulo fala sobre cuidarmos cada um da sua própria vida. Paremos então de julgar os outros. Em seu lugar, faça esse julgamento. Não põe uma pedra de tropeço nem uma armadilha no caminho de seu irmão. Sei, se tudo é persuadido pelo Senhor Yeshua, o Messias, de que nada é impuro por si mesmo, mas se alguém considera alguma coisa impura, então para ele é impuro. E, no caso do seu irmão seja perturbado pelo que você come, sua vida não é mais marcada pelo amor. Não permita que as coisas consideradas boas por vocês sejam tidas por más, porque o reino de Deus não é comer nem beber, mas justiça, shalom e alegria na rua HaKodesh. Todo que serve dessa forma ao Messias agrada a Deus e recebe a aprovação das outras pessoas. Então nós devemos buscar a santificação e procurar não dar escândalo às outras pessoas. Por isso, procuremos as coisas que oferecem shalom e edificação mútua. Não destruam o trabalho que Deus por causa de comida. Bem, na verdade, todas as comidas são limpas, mas é errado que alguém, por causa do que come, faça alguém se desviar. Bom é não comer carne, beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça o seu irmão tropeçar. O que você crê a respeito de tudo isso, guarde entre si mesmo e Deus. Feliz é a pessoa que não condena a si própria quando aprova algo. Mas quem nutre dúvidas condena-se se comer, porque a sua ação não se baseia na confiança, na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Então aí Paulo coloca sobre alimentos e sobre dias, que não há para Deus diferença, né? Nessa questão, para os gentios, eles não são obrigados a guardar ou deixar de guardar determinados dias. Também no capítulo 8 de 1 Coríntios, vai falar sobre os ídolos e sobre a comida oferecida aos ídolos, né? Acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos, sabemos, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento. Sim, na verdade, mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho, ao passo que o amor edifica. Já começa por aqui. As pessoas que se acham que sabem tudo, elas começam a se tornar orgulhosas e soberbas e caem no mesmo pecado de Lúcifer, tá? No mesmo pecado de Satã. A pessoa que pensa conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Por isso, no tocante ao comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos, como vocês dizem, que o ídolo não tem existência real no mundo e há apenas um Deus. Ainda que existem muitos chamados deuses na terra, de fato há deuses e senhores em abundância. Contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e para quem existimos em um só Senhor, Yeshua, Jesus o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem reconhecemos ser. Mas nem todos têm esse conhecimento. Além do mais, algumas pessoas ainda estão acostumadas com os ídolos que, quando ingerem alimentos que lhes foram sacrificados, pensam ser afetadas por eles, e a sua consciência, por ser fraca, é profanada. Contudo, os alimentos não melhoram o nosso relacionamento com Deus. Não nos tornamos mais pobres se nos abstivermos deles, nem mais ricos se os ingerirmos. Entretanto, cuidem para que a habilidade para lidar com a situação não se transporte em pedra de tropeço para os fracos. Vocês possuem esse conhecimento, mas suponham que alguém de consciência fraca os vejam sentados ingerindo alimentos na refeição do templo de um ídolo, não será ele edificado de forma equivocada ao ser induzido a ingerir alimentos sacrificados aos ídolos? Desse modo, por causa do seu conhecimento, a pessoa mais fraca é destruída. Esse irmão é por quem o Messias morreu,
Assim, ao pecar contra os irmãos por ferir-lhes a consciência fraca, vocês pecam contra o Messias. Em resumo, se o alimento for uma armadilha para o meu irmão, nunca mais comerei carne, de outro modo farei meu irmão pecar. Aqui há uma discussão também a respeito da questão da carne kasher. Por quê? Porque existe muita hipocrisia. Por exemplo, os alimentos kasher são alimentos e tem um selo. São alimentos muito caros e a grande maioria dos judeus da Galut não come kasher 100%. Come vários alimentos que não têm o selo kasher. Então não passa de hipocrisia dessa gente, tá? A pessoa, para poder comer 100% kasher, ela não pode ser nem classe média. Ela não vai conseguir todos esses alimentos kasher. Por quê? Além de tudo, tem a questão de transporte. Muitos alimentos kasher não são produzidos no Brasil. Então tem tudo isso, tem todas essas questões. Outra questão das festas bíblicas é que nós conseguimos guardá-las até certo ponto na Galut, no exílio, tá? Os judeus conseguem guardar algumas coisas das festas, mas não todas. Outra questão, as festas, elas não são celebradas 100% dentro do padrão bíblico da Torá, nem mesmo em muitas sinagogas. Veja bem, as sinagogas messiânicas e as sinagogas judaicas, elas não sacrificam na festa de Pêssah. E deveria sacrificar lá no templo. Deveriam subir para Israel e sacrificar lá no templo. Mas como ficaria um judeu messiânico, um judeu nazareno, sacrificando um cordeiro, sabendo que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo já veio, que é Yeshua, é Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach, Jesus o Nazareno, e ele já foi sacrificado. Então ele cumpriu essa festa. Nós podemos usá-la de forma didática, nós podemos usá-la de forma a ensinar, nós podemos usá-la de forma a mostrar às pessoas o que significa a festa de Pêssah, o passamento, a passagem, né, de Pêssah, a saída do Egito, o que isso se aplica a nós, o que isso se aplica ao Messias e Yeshua, a Jesus, né? Nós podemos usar, mas nós não conseguimos fazer 100% essa festa como ela foi ordenada. Ok? Assim como o Shabat, assim como as outras festas, Hanukkah, Pêssah, Yom Kippur, Purim, Shavuot, tá? Então essas festas, elas podem ser comemoradas e lembradas, os cristãos têm liberdade para comemorá-las, para celebrá-las dentro daquilo que aponte para Yeshua, o Messias, como nós falamos anteriormente no comentário de Meno Kalisher a respeito do comentário de Gálatas, e agora continuamos aqui com o comentário de David Stern. Além do mais, os cristãos gentios desenvolveram por si próprios várias adaptações às cerimônias judaicas. A própria ideia de um culto da igreja dominical uma vez por semana é uma adaptação do Shabat judaico. Você pode ver isso em Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, 2. Costuma-se dizer que o Natal é celebrado em 25 de dezembro porque Hanukkah se inicia no 25º dia do mês judaico de Kislev. Olha que interessante a ligação aí entre o Natal e o Hanukkah. Onde foi achado. Por que eles comemoram 25 de dezembro? Porque a Hanukkah comemora no dia 25 de dezembro de Kislev. Então não tem a ver, e nós vamos ver daqui a pouco, com o paganismo em si. Tá? Eric Werner escreveu um livro inteiro detalhando as raízes judaicas de diversas práticas de adoração cristã. The Sacred Bride, The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and the Church During the First Millennium. A ponte sagrada, a interdependência da liturgia e a música na sinagoga e na igreja durante o primeiro milênio, 1959.
Durante a Semana Santa, que lembra os últimos dias da vida de Yeshua e a sua ressurreição, a Quinta-feira Santa comemora a Santa Ceia, que costuma ser o Seder de Páscoa. Por essa razão, todo o ritual da Quinta-feira Santa apresenta alguma relação com o ritual de Pessa. Eu guardo em meu arquivo cerca de uma dúzia de Haggadah cristãos, liturgias de Páscoa. Elas apresentam graus variados de semelhança com a liturgia original judaica. Se a fidelidade delas para com a Haggadah judaica é maior ou menor, isso não tem importância religiosa. Qualquer coisa que aproxime mais o cristão gentil de Deus ou faça com que o seu comportamento seja mais piedoso deveria ser visto como positivo. O ritual ou a cerimônia ser mais ou menos judaica é uma questão religiosa neutra. No entanto, um gentil que supõe obter a aprovação de Deus por adaptar suas cerimônias religiosas ou práticas judaicas está violando a mensagem de Gálatas por se autossujeitar ao legalismo. Existem vários cultos na periferia do cristianismo que encorajam essa forma legalista de judaizar os gentios. Isso não devemos fazer nunca. Uma vez que Shaul está escrevendo a fim de corrigir um erro dos gentios e que está escrevendo aos gentios da Galácia, considerando ainda que ele é o emissário para os gentios, suas observações aqui não têm relevância de espécie alguma para os crentes judeus, a não ser como uma precaução para que evitem o legalismo de um modo geral. Isso quer dizer que utilizar esses versículos como uma forma de forçar os judeus a deixar de celebrar o Shabat, a Páscoa, os feriados judaicos, outros costumes, é fazer uso indevido deles para um propósito que contradiz o ensino e a prática do apóstolo Paulo de Shaul Hashali. Pois nós mesmos sabemos que o próprio Shaul empreendeu grandes esforços quando já crente para poder observar dias santos judaicos, Atos 20, 16, 1 Coríntios 16, 8, e que a comunidade messiânica de Jerusalém certamente fez o mesmo. O Novo Testamento não se opõe à observância judaico-messiânica dos feriados judaicos. Os judeus messiânicos são, no mínimo, livres para observar todos os feriados e costumes judaicos sem a interferência de outros crentes judeus ou os gentios, e também de ser objeto de acusações ou sentimentos de culpa relacionados a judaizar, uma vez que é impossível judaizar judeus. O grau, as circunstâncias e a maneira com que os judeus messiânicos podem ser compelidos pela Torá a observar os feriados e outros costumes judaicos é um tema digno de ser investigado pelos crentes. Para mais sobre o assunto, você pode ver isso no Manifesto Judeu Messiânico, capítulo 5, intitulado Torá. Entretanto, essa investigação precisa ser conduzida por crentes livres do preconceito anti-Torá. E por último, eu creio que é um parágrafo muito importante a respeito do tema que nós estamos tratando hoje, seria o parágrafo 1º da página 590 do comentário bíblico judaico do Novo Testamento do Dr. David Stern, Rabino Judeu Messiânico, que é: não creio também que estes versículos estejam proibindo a celebração do Natal, da Sexta-feira Santa, da Páscoa e de outros eventos do calendário cristão, seguido por várias denominações cristãs. Ao contrário dos feriados judaicos, a Bíblia nem exige nem dá autorização para que se celebrem esses feriados. Portanto, os princípios de Romanos 14, que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 8, determinam que aqueles que desejam celebrar podem, e aqueles que preferem não celebrar podem deixar de fazê-lo, desde que tudo o que venha a ser feito honre o Senhor e sirva para a edificação da comunidade messiânica, da comunidade cristã. Então aí o comentário do Dr. David Stern, não é um comentário meu, mas eu concordo em gênero, número e grau, 100% com este comentário do Dr. David Stern. E aí terminamos de responder essa primeira parte, que é: os cristãos podem celebrar as festas judaicas?
Sim, os cristãos podem celebrar as festas judaicas. Os cristãos podem celebrar as festas cristãs. Os gentios podem celebrar as festas cristãs. Sim, podem celebrar as festas cristãs, como diz o Dr. David Ster, como diz o pastor Meno Kalischer. 2 judeus messiânicos, não são nem gentios, tá? Nem o Meno Kalischer, que é nascido em Israel, nem o Dr. David Stern são gentios. Então, no Brasil, nós temos muitos judaizantes, pessoas que querem tornar os não-judeus judeus à força, tá? E eles perdem o equilíbrio. Os ministérios de alguns, durante muito tempo, foram ministérios muito judaizantes e hoje alguns tentam se equilibrar e alguns se tornaram até mesmo antimessiânicos, tá? Conheço rabinos, pessoas que deixaram o judaísmo messiânico, embora sigam bastante coisa da Torá, inventaram algumas coisas, etc. Tiveram aí cada um caminhando à luz que alcançou, ok? Nós então respondemos aí essas perguntas, né? E há diversas discussões sobre o Natal ser uma festa pagã ou que o Natal foi paganizado apenas, tá? Então nós vamos ver primeiro sobre se Yeshua, se Jesus é um plágio de outros deuses. Aí na tela deve estar aparecendo para você uma figura o que eles não te contam na igreja, né? Falando sobre Yeshua sendo, ou Jesus sendo comparado ou equiparado a determinados deuses falsos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu vou fazer um comentário. Ele é sobre um texto do Caio Costa, que é presidente da Sociedade Racionalista. No caso, o Caio, ele é ateu, no sentido que isso deixa de ser insuspeito, porque ele não tem interesse de defender nem ofender o cristianismo, é uma pessoa neutra quanto a isso, né? Então, o que o Caio diz? Primeira coisa, ele diz sobre Horus. A alegação que se faz é que Horus nasceu no dia 25 de dezembro de uma mãe virgem, como estrela no Oriente, foi apresentado por 3 reis, professor aos 12 anos, batizado aos 30 e possuía 12 discípulos. Então, é mentira. Horus não nasceu de uma virgem. Ele era filho de Osíris com Ísis. A afirmação de que a mãe de Horus, Ísis, era uma virgem é facilmente refutada com uma pesquisa rápida. A enciclopédia mítica mostra que seu nascimento foi totalmente sexual. Depois que seu pai Osíris foi assassinado por Sete, o seu corpo foi cortado em pedaços e Ísis ficou com a missão de recuperar os seus pedaços. Ela então, fecundando-se com o corpo de Osíris, deu à luz Horus nos pântanos de Quemnis, no delta do Nilo. Tá? Horus não nasceu no dia 25 de dezembro. De acordo com a mitologia egípcia, há 3 datas para o nascimento de Horus. A mais fundamentada é 15 de novembro. Não há nenhuma referência que Horus tenha sido batizado, nem Horus, nem nenhum outro deus egípcio. Horus não teve um ministério. Ele se tornou rei após a Assembleia dos Deuses decidir apoiá-lo contra Sete. Horus nunca ensinou nada a ninguém, nem muito menos aos seus 12 anos. Ele permaneceu escondido durante toda a sua infância. Somente quando se tornou adulto, ele se revelou e lutou contra Sete para vingar seu pai. Horus só tinha 4 discípulos e não 12, e esses eram chamados de Erushem-Shu. O nascimento de Horus não foi anunciado por nenhuma estrela e não havia 3 reis magos presentes no nascimento. O segundo deus é o deus Mitra. Alegação: nasceu no dia 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Não é verdade.
Mitra nasceu do cruzamento do deus Ahura Mazda com uma pedra, e não de uma virgem. Foi sincretizado pelos soldados romanos vindos do Oriente com o deus Sol Invictus, surgindo a religião chamada Mistérios de Mitra. Os Mitras não deixam textos, só imagens. Mitra não ressuscitou, mas sim sacrificou uma espécie de touro sagrado dentro de uma caverna. As histórias sobre Mitra contam que ele teve apenas 1 ou 2 discípulos. Todavia, uma gravura em pedra que ilustra Mitra matando o touro com 12 espectadores assistindo. Terceiro, Dionísio. A alegação feita é que Dionísio nasceu no dia 25 de dezembro, fazia milagres, era rei dos reis, o alfa e o ômega e ressuscitou. A refutação. Esse realmente me fez pensar se a pessoa que criou essa imagem realmente estava falando sério. Acho que ele procurou no Google pelo nome Dionísio, pegou a primeira imagem que apareceu e colou. Ali não é Dionísio, um deus grego, e sim Dionísio o Areopagita, um cristão discípulo de Paulo. Seu nascimento era celebrado em 6 de janeiro e não em 25 de dezembro. Dionísio, a divindade grego-romana, que também era conhecida em Roma como Baco, o deus do vinho, era representado por um jovem nu, o que difere totalmente da foto postada, que é um ancião de barba vestido até na cabeça. Outro erro grotesco. Como Dionísio poderia ser reconhecido como rei dos reis? Onde fica Zeus nessa história? Ele estava abaixo de Zeus, de Hera, de Apolo e etc. Nem de longe era o rei dos reis. Como ele poderia ser o alfa e o ômega se ele foi criado por Zeus? Como ele poderia ser o primeiro e o último se existiam vários na frente dele, inclusive Zeus, que era o maior de todos? Na mitologia grego-romana, os deuses são imortais. Como ele ressuscitou se era imortal e nunca poderia morrer? Além do que, nunca foi dito que algum deus grego tenha se tornado humano propriamente alguma vez. Atis, o quarto. A alegação: nasceu de uma virgem, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Refutação: para início de conversa, Atios não era nem um homem, era uma mulher. Segundo, não há notícia de que a mãe de Atis era virgem. A fecundação da mãe dela se deu depois que o deus Adites, que tinha nascido com 2 órgãos sexuais, cortou o órgão masculino, jogou na terra e caiu em uma amendoeira. E depois que os frutos dessa amendoeira ficaram maduros, Nana, que era filha do deus rio Sagarius, pegou uma amêndoa e deitou no seu seio. E então ficou grávida de Atis. Logo ela nasceu de uma reprodução sexuada. Atis nunca foi crucificada. Ela também era uma deusa frígia da vegetação. Em sua automutilação, morte e ressurreição, ela representa os frutos da terra, a qual morre no inverno para só reviver novamente na primavera. Ou seja, ela se mutilava, suicidava e ressurgia. O quinto, Krishna. A alegação: nasceu de uma mãe virgem com uma estrela no Oriente, fazia milagres e ressuscitou. Não é verdade. Essa divindade não nasceu de mãe virgem. A mãe de Krishna teve outros filhos e filhas antes dele, portanto não era virgem. Krishna era da família real de Mathura e o 8º filho da princesa Devaki e do marido Vasudeva, um nobre da corte. Não há nenhum relato de tal estrela. Krishna foi morto quando um caçador o atingiu no pé com uma flecha envenenada. Ele não ressuscitou. Sobre os milagres, é óbvio que todos os deuses da imagem, todos os deuses do mundo em suas histórias faziam milagres. Qual seria o objetivo de um deus se ele não fizesse milagres? Ser presidente de um país? Bom, então, Jesus, Yeshua, o homem humano, se existiu ou não, diz o colega aqui, né? Não cabe esse post, a intenção aqui não foi validar a existência ou não de Jesus, mas sim de mostrar que essa imagem, de onde ela foi tirada, é falsa. E aí, tem várias referências que eu vou deixar no comentário fixado abaixo, no link abaixo, tá?
sobre esses fatos. Então, aqui nós vemos isso. Outra questão a respeito do Natal é que o Natal, de maneira positiva, pode ser usado para muitas coisas, inclusive falar sobre Yeshua. O nascimento de Yeshua, ele foi um evento muito importante. Por quê? Porque se Yeshua não tivesse vindo, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados e a porta não seria aberta aos gentios e nem aos judeus, porque a promessa desde o Gênesis é que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o nascimento de Yeshua, ele mostra uma grande vitória sobre o próprio Satã, ok? Ele veio para destruir o reino de Satã. Então o príncipe invasor deste reino do mundo veio e nasceu como homem. Ele foi nascido em carne. E o apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele fala que quem não confessa que Yeshua, que Jesus veio em carne, é anti-messias. 1 de Yohanan, capítulo 4, versos 1 a 3 diz: Queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que reconhece que Yeshua, o Messias, veio como ser humano procedente de Deus, e todo espírito que não reconhece Yeshua não procedente de Deus, de fato, esse é o espírito do anti-Messias. Vocês ouviram que ele está vindo? Bem, ele está aqui agora, já está no mundo. Então, toda essa controvérsia a respeito do nascimento de Yeshua, que foi aí anunciado por anjos, aclamado, reis vieram, houve uma estrela, um sinal no Oriente. Então, tem toda uma gama de coisas que mostra a importância do nascimento de Yeshua. Ele é relatado nos 4 evangelhos, ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele é um evento importante e deveria sim ser lembrado por nós. Os judeus messiânicos, na sua grande maioria, lembram que Yeshua na festa dos tabernáculos, porque está escrito ele tabernaculou entre nós, e os cristãos de maneira geral comemoram ali no dia 25 de dezembro o Natal. É óbvio que muitas coisas no Natal hoje são totalmente pagãs, vindas do paganismo ou de religiões idólatras, como Santa Claus, ou São Nicolau, Papai Noel, alguma coisa referente às guirlandas também, que são algo do paganismo que foi introduzido, mas de certa forma a guirlanda, ela para os cristãos, ela lembra a aliança de Deus com os homens pelo seu aspecto redondo, a festividade e aí a coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também a questão da árvore de Natal, muitas vezes associada a algumas passagens bíblicas de Jeremias e Isaías a respeito de adoração de árvores, mas a adoração dessas árvores, ou ela era construído um ídolo semelhante a um homem, e aí refuta a questão de Isaías, que cortam do bosque e fazem um ídolo. Eles fazem um ídolo, eles não adoram a árvore virando um ídolo no sentido de simplesmente a árvore, mas também a questão de construir um ídolo. Jeremias também fala sobre um tipo de árvore que era adorada, mas essa árvore não era arrancada do seu lugar. Essa árvore de acera dificilmente era arrancada do seu lugar, e a árvore era adorada. Ok? Nós cremos que a maioria dos cristãos não adoram a árvore de Natal, o pinheiro de Natal. Também Martinho Lutero usou essa árvore para ensinar determinadas coisas, inclusive ela contém uma estrela no topo, mostrando que uma estrela anunciou o nascimento de Yeshua, as bolas significando os planetas, que toda a criação deve adorar o Messias, adorar a Deus. Também a árvore muitas vezes tem anjos, lembrando que anjos anunciaram o nascimento de Yeshua. Algumas
algumas árvores, antigamente elas tinham velas, representando que Yeshua era a luz do mundo. Também aí as suas ligações com Hanukkah, qual a gente já falou no livro do Dr. David Stern, né? O comentário bíblico judaico do Novo Testamento. E deixamos também que nós precisamos ser pessoas que têm compreensão, uma mente não limitada, e que possamos usar essas datas, todas elas, para apontar o Messias, porque uma alma é muito mais importante do que uma festa, amados, seja ela uma festa cristã, seja ela uma festa judaica. Outra questão é que as pessoas falam, dia 25 de dezembro é o dia pagão, tal. A questão é que todos os dias, se você pegar o calendário, todos os dias são dias pagãos. Todos os dias tem ou é um santo, ou é um deus, ou é um ídolo que nasceu naquele dia, ou que é festejado naquele dia, ou que tem um festival naquele dia. Inclusive, muitas festas judaicas caem em dias de festas pagãs. Estou falando nem de festa cristã, estou falando de festas pagãs. Se você pegar os calendários pagãos, as festas pagãs, e bater vários anos festas muito importantes, até o Kippur, por exemplo, Pessa, cai em dias de feriados pagãos. Então nós vamos deixar agora de comemorar as festas judaicas porque eles caem em dias pagãos. Então isso é uma coisa a que se pensar, ok? Todos os dias para os servos de Deus, para os discípulos de Yeshua, para os crentes em Yeshua, para os cristãos, para os judeus messiânicos, para a igreja de Deus, para a comunidade messiânica, são kadosh, são dignos de serem dedicados a Adonai. De onde eu pego isso? Pego isso do seguinte: para o Senhor vivemos, diz o apóstolo Paulo. Outra questão, Davi diz, este é o dia que fez Adonai, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então, use todas as ocasiões para falar de Yeshua, para falar da palavra de Deus, para usar a palavra como instrumento de pregar as boas novas, o evangelho, pregar aos outros a verdade. Muitas vezes as pessoas ficam em discussões tolas que não edificam ninguém. Discussões que só trazem divisão, contendas, frutos da carne e não as obras do Espírito. Por isso devemos ter muito amor, muita misericórdia. Tem rabinos às vezes que são muito mais inteligentes que muitos judeus messiânicos que falam Feliz Natal para as pessoas. E eles nem acreditam. Estou falando de judeus que não acreditam em Yeshua, em Jesus. Então, nós precisamos de muita sabedoria, amados. Muita sabedoria do alto mesmo, para que o Senhor nos edifique e mostre aquilo que devemos fazer em nossas vidas, ok? Deixarmos de sermos simplesmente apontadores. É óbvio que nós devemos defender sempre a verdade, defender as escrituras, defender uma vida santa, uma vida correta, nos abster de toda aparência do mal, deixarmos fora de nós toda idolatria. E aí existem várias coisas sobre idolatria. Tem pessoas que não idolatram um ídolo, mas idolatram o metal, certo? O dinheiro, as propriedades, o cônjuge, os filhos, a família, bens, são idólatras, entendeu? Adoram essas coisas mais do que o próprio Adonai, mais do que a Deus, mais do que o eterno Yahweh, bendito seja. Então nós devemos sim não nos misturar aos costumes pagãos das nações, costumes pagãos. Não devemos nos dobrar diante de um Deus como esses que foram citados, que o Senhor repreenda, porque atrás de um ídolo tem um demônio. Então nós não devemos adoração a nenhum outro, senão a Deus. E quando nós reconhecemos que todos os dias pertencem a Deus e que nenhum dia pertence a Satanás, porque ele não é digno, porque os shedins não são dignos, os ídolos não são dignos de dia nenhum, nós estamos sim, aí sim, nós estamos como judeus messiânicos, como cristãos, declarando que Adonai é errado. Adonai é um e não há nada fora dele.
como diz lá em Deuteronômio. Então, todos os dias pertencem a Adonai, todos os dias pertencem a Deus, nenhum dia pertence aos Shedins. Eu gostaria que você compartilhasse ao máximo esse vídeo, esse podcast, né, com todos os seus amigos, conhecidos, familiares, sejam eles judeus messiânicos, judeus nazarenos, cristãos, não cristãos, ateus, que essa palavra possa chegar a muitas pessoas. Yeshua, Jesus nasceu para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como homem, ele veio em carne. Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E chama a todos em todos os lugares que façam techuvá, ou seja, que se arrependam dos seus pecados e creiam que ele é o Salvador. Somos salvos pela graça, unicamente pela fé, para viver uma vida santificada na Rua HaKodesh, no Espírito Santo. Que Adonai abençoe a todos. Não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal se você não é inscrito. Que Adonai abençoe a todos. Shalom, shalom.